Boa tarde, tudo bem? Aqui é Paulo Bataglin mais uma vez, com a nossa Conexão EID. É um prazer estar aqui com a doutora Rosângela Arndt, nossa parceira de sempre, sempre trazendo as inovações. E hoje temos o Flávio Ferreira, doutor Flávio Ferreira, de Presidente Prudente. Então, hoje, Curitiba, né? Eu e a doutora Rosângela e o doutor Flávio, Presidente Prudente de Estado de São Paulo, né? Claro, todo mundo conhece a doutora Rosângela, mas vou pedir para ela sempre se apresentar rapidinho e depois o Flávio. Então, gente, é um prazer estar aqui novamente, principalmente que hoje eu estou acompanhada de uma pessoa muito especial, que é o nosso colega Flávio, que a gente se conhece há bastante tempo. Temos até uma historinha engraçada no começo lá do nosso convívio, né? Mas isso a gente pode contar daqui a pouco. Eu gostaria, então, de me apresentar. Bom, meu nome é Rosângela Arnett e eu exerci a medicina por 37 anos e agora estou totalmente dedicada à parte acadêmica e a fazer as consultorias para profissionais da área de saúde, especialmente nas áreas em que eu mais tenho minha experiência clínica, que é utilização da terapia integrativa e complementar na área quântica e também na parte nutricional, já que eu sou uma especialista em neurologia há mais de 20 anos e tenho uma especialização em práticas moleculares. Eu acabei de acabar meu doutorado na International Quantum University, né, em medicina integrativa quântica, mas ainda não terminei o PhD, que estou já no final da tese, e ainda este ano a gente vai ter o tão sonhado PhD, que é o que eu mais tenho buscado na área de currículo acadêmico para mim, né? Mas a gente está aí junto com a EID há muito tempo, nossa parceria é bem intensa, e nós temos os cursos de pós-graduação, extensão universitária, vocês acessem a EID. O doutor Flávio Ferreira é um dos nossos especialistas, né, em terapia vibracional pela nossa população, e a gente convidou ele para participar hoje dessa nossa conversa. Obrigado, doutor Flávio, por favor. Então, pessoal, eu quero começar aqui dizendo que para mim é uma honra estar diante desses dois monstros aí da física quântica, tanto a Rosângela como o Bataglin, porque é através deles que esse conhecimento chega até as pessoas e transforma inicialmente a pessoa que aprendeu, e isso depois vai expandir para outras pessoas. Então, é uma energia muito do bem, que faz bem a gente que estuda e faz bem a quem a gente ensina. Então, é aquela coisa, né? De graça recebestes, de graça dai. No sentido de graça, de gratidão, e que foi uma coisa que eu sou muito grato por ter conhecido. E a doutora Rosângela Arndt, para mim, é a minha mãe da física quântica, é a minha madrinha, a minha mentora. Então, para mim, eu me sinto extremamente honrado em estar pareado com ela nessa apresentação, né? Principalmente, acho que a melhor definição que define ela é o ser humano que ela é, o ser, com S maiúsculo. Então, é muito bom estar nessa mesma frequência que ela, né? Bom, vamos lá. Eu sou imunologista já há 20 anos, eu sou médico há 22 anos, eu também sou pediatra, embora eu não exerça mais a pediatria, eu tenho título de especialidade em pediatria. Eu sou pós-graduado em dermatologia clínica, porque quando eu me formei em alergia, eu queria saber mais de pele, e eu fui fazer pós em dermato. Eu não atuo como dermato, mas eu tenho conhecimento por uma questão de complementaridade do que eu já havia aprendido. E eu também sou aluno da pós-graduação, né, em física quântica, em terapia vibracional quântica. Eles vão falar depois no final desse curso. Eu fiz no modo EAD, foi muito bacana e na minha vida pessoal trouxe bastante acréscimo por tudo isso, né? E eu quero começar aqui com uma piada aqui engraçada, né, de como eu conheci a doutora Rosângela Arndt, né? Tem uma piadinha que diz assim: o dentista acha que é Deus, o médico tem certeza.
Né? Eu era um desses. A quarta pessoa da Santíssima Trindade. E aí, o que aconteceu? Eu recebi um convite de uma farmácia aqui em Prudente para escutar uma médica de Curitiba que vinha falar de física quântica e imunidade, né? Aí eu pensei, falei, vou lá ver o que essa pilantra vai falar e vou desmascarar agora. Eu vou lá, né? Português, né? Irado. Era, né? E aí eu fui lá assistir, disposto a brigar. O que aconteceu? Apanhei. Apanhei. Se tivesse lei da Maria da Penha profissional, ela estava perdida. Porque eu apanhei demais em termos de conhecimento. Eu falei, eu não sei nada de metabolismo, de imunidade, de integração entre esses sistemas. Não sei nada, né? Tal. Isso foi em 2013, 2014. Eu tive contato com ela mais 6 vezes. 6 vezes. E nunca dei atenção. Em 2016, ela veio falar aqui, assim, nos 45 do segundo tempo, que era novembro já, acho que dezembro. Dezembro. E ela veio fazer uma apresentação, dezembro. E o que aconteceu? Não deu ninguém. Acho que foi 5 pessoas lá. E é aquela coisa, né? A gente cocria a nossa realidade. Então, através disso, tinha pouca gente, mas a grandiosidade do evento foi o divisor de águas para mim, porque ali eu pude me expressar de forma livre e desimpedida, né, com as minhas dúvidas mais infantis que fossem, da minha vida pessoal e da minha vida profissional. E ali eu disse o meu sim para a física quântica. Eu falei, eu vou fazer a pós-graduação. Eu quero ter, e humildemente eu comecei do zero na pós. Eu não sabia nada. Você me falava de física quântica, eu imaginava um acelerador de partículas ultraatômico da NASA, né? Ou uma pessoa lá meditando lá, cheia de ondas na cabeça. Para mim, física quântica era isso. E, graças a Deus, eu tive resultados incríveis na minha vida pessoal e eu comecei a aplicar nos meus amigos, inicialmente, e família, né? Até ensinamentos da doutora Rosângela, as cobaias, né? Para a gente primeiro ver, né? Então, pega a tua cunhada, vamos embora. E deu muito resultado. E aí eu comecei a ter muito caso aqui no consultório de pacientes que não respondiam aos tratamentos convencionais, até vindo de outros médicos, muitas vezes, né? Pacientes que só ouviram não tem o que fazer. E eu sempre sigo muito as regras, eu sou muito, assim, obediente ao que me é ensinado, né? Eu posso questionar, mas eu sou obediente. E a doutora Rosângela sempre me disse, Flávio, são terapias complementares. Não são tratamentos e não substitui o tratamento. É uma terapia complementar. Ok? Beleza. E nisso eu fui trazendo esse conceito até os meus pacientes, sempre com muita gentileza, explicando, olha, o tratamento tradicional está aqui e eu tenho esse plus que é com isso aqui, te interessa? E, para minha surpresa, 90%, 95% dos pacientes tiveram uma grande aceitação, né? Eu acredito que eu já devo ser um dos médicos no Brasil que mais trabalha com imunidade e biofísica, né? Acredito que seja eu, até eu discuto bastante com a doutora Rosângela e nos congressos que eu vou. Hoje eu sou um dos palestrantes também da Fisioquântica, com bastante honra, mas independente da Fisioquântica, eu tenho as minhas questões pessoais. E eu quero abrir aqui o nosso papo com uma frase bem legal que eu aprendi com ela. Conhecer não quer dizer acreditar. Passo a bola. Ótimo, Flávio. Como hoje nós vamos falar de aspectos inovadores da imunologia atual, só gostaria de reforçar que essa tua experiência, ela não é única, né? Tem várias pessoas que vão até a palestra dela e com a perspectiva de questioná-la e desarmá-la. E, na verdade, saem de lá totalmente rendidos e, não só isso, adeptos a esse novo processo. E eu vejo uma razão para isso, que é
a mudança total de paradigma do que é a terapia hoje, né? Porque a gente vê que ela é complementar em relação ao que é o convencional, mas ela traz, na minha opinião, né, um novo olhar, uma nova razão, um novo resultado ao tratamento, às terapias, né? Então, por conta disso, as pessoas realmente, principalmente aquelas que já estão cansadas, já estão desacreditadas do que é o modelo antigo, buscam e acham né, nos processos quânticos um caminho, né? Então, com isso, né, a gente vai falar de imunidade, nós já falamos de nutrição, nós já falamos de várias questões aqui, né? E hoje a gente vai falar da questão da imunidade, então acho que eu vou puxar pela doutora Rosângela, começar, depois o doutor Flávio, não preciso nenhuma entrevista, já pode dar sequência, tá? Para falar das suas considerações. De antemão, agradeço a ambos. Ok, obrigado, né? Eu fico muito feliz de saber que eu posso fazer a diferença na vida das pessoas, não apenas, né, das pessoas que recebem as terapias, mas também de pessoas maravilhosas como o Flávio, que sempre, como ele diz, né, ele é sempre certinho, quadradinho, mas com essa né, Flávio, de novo, e eu justamente fiz questão de convidá-lo para essa conexão de aspectos por causa disso, né? Tem uma base científica muito grande dentro do convencional e do que você já sabe, tem usado da imunologia, mas também tem essa possibilidade real de uma abertura, de complementar, e a ideia, na verdade, é assim, ó, juntar mais ferramentas para a nossa caixinha de ferramentas. Mais ou menos por aí que a gente usa essa proposta, né? E essas ferramentas da caixinha, né, elas passam também por você conhecer uma terapia nova, capaz de fazer a diferença como uma informação, e talvez seja aí o processo que eu acho mais difícil das pessoas entenderem. Nós trabalhamos em cima de uma proposta absolutamente, vamos dizer assim, científica, mas com um olhar diferente, porque é em cima da física quântica explicando o universo, o planeta, né? Hoje eu me surpreendo como ainda tem tanta gente, né, depois de tanto que a gente tem aí de ciência em cima disso, ou como é que ainda tem tanta gente que tem essa dicotomia entre aquilo que a física quântica propõe para o aspecto tecnológico e aquilo que nós temos de uso da teoria quântica para o ser humano. Parece que separa, né, o que é planeta e o que é ser humano, como se a gente não tivesse parte do planeta, né? Então, eu acho que a gente precisa muito entrar nessa proposta. Mas em relação ao que nós propomos, em relação à complementariedade, né, e à inovação, no caso do olhar para a imunidade, a gente trabalha muito na questão dos florais quânticos, e a gente aplicou eles de florais quânticos para fazer uma diferença, né? Porque são fórmulas florais, e essas fórmulas florais, na verdade, passam por um processo industrializado de uma tecnologia de colapso de onda. E a gente fala assim, as pessoas acham que a gente, como você disse, né, fabricando um disco voador. Mas o que a gente tem, na verdade, é energia engarrafada, de uma forma em que nós podemos receber a informação através de gotas de gel, né? O que pode também ser feito de outras formas, maquininhas, etc., tecnologias, né, que a gente vê aí. Então, o que é importante que os nossos entendam é que nós podemos agregar dentro de um protocolo totalmente voltado, a gente pode agregar informação da terapia quântica, quanto outras terapias ligadas com energia,
quanto, por exemplo, a utilização de outras propostas de correção do meio que passa pela imunidade, e eu quero lembrar aqui, né, da possibilidade hoje que nós temos da utilização do ozônio, e a gente não vai entrar na polêmica quem usa ozônio, como é que faz o ozônio, mas eu quero deixar muito claro que a gente pode utilizar, por exemplo, aparelhos de ozonização, que pode fazer a ozonização tanto do ar quanto a ozonização da água ou coisas desse tipo. Então, também é uma forma de agregar alguma coisa inovadora para a imunologia. Então, faz o seguinte, enquanto ela vai conectando, eu vou dando continuidade, tá? Isso, por favor, Flávio. Por favor. Então, vamos lá. O que acontece? Tudo no mundo é feito de polaridade, de carga elétrica, né? Afinal, nós somos resultante de poeira de estrelas, né? O choque dos astros é que nos transformou em matéria. Então, tudo começa no campo do átomo, né? O átomo é uma entidade menor do que a molécula ainda. Então, assim, a física se divide no seguinte: tudo que vai até o átomo é física clássica. Tudo que é menor que o átomo é física quântica. E isso é muito simples, tá? No nosso dia a dia, nós temos vários exemplos disso. Por exemplo, uma cirurgia laser. O que corta os tecidos, na verdade, é um feixe de luz. São átomos de luz, são fótons, tá? Não é bioquímica, não é uma faquinha. Então, o leitor do código de barras é física quântica. Então, tudo aquilo que for menor do que um átomo, é física quântica, tá? Então, ela nos compõe. Então, são 6 degraus. É átomo, molécula, célula, tecido, órgão e sistema. Vou repetir. Átomo, molécula, célula, tecido, órgão, sistema. Ou seja, a base são as influências que nós temos no campo magnetoelétrico, no átomo. Então, por exemplo, você chega para uma pessoa e você fala assim: você é bonita. Aquela pessoa, ela capta a informação pelo ouvido, som, tá? Energia. Aquilo na membrana celular é convertido em outro tipo de energia. No sistema límbico, no cérebro, é convertido pelos neuropeptídeos em bioquímica e vai alterar o comportamento. A pessoa vai sorrir. Então, o pensamento gerou um sentimento que gerou um comportamento. Ok? Então, o pensamento gera o sentimento que gera o comportamento. Essa tríade quântica explica como o átomo se converte em bioquímica, em matéria, né? Isso é dos tempos imemoriais. O verbo se fez carne. Deus disse, haja luz, que a água se separe da terra. A energia se materializa, né? O que muda é a velocidade do átomo. Só isso. O próprio ozônio. A definição do ozônio são 3 átomos, tá? De oxigênio. Átomo. Então, assim, não tem por que ter esse pré-conceito negativo com o átomo. É biofísica, é natural. Tudo que é natural é bem-vindo. Tudo que é forçoso não é natural. Então, qualquer relacionamento que você tenha, profissional, amoroso, enfim, de amizade, se você força, não é natural. Então, conhecer física quântica, conhecer átomos, conhecer moléculas, etc., é natural. E a influência que isso tem sobre nós. Entendeu? Então, doutora Rosângela, desculpa, a senhora nos ouve já? Consegue nos ouvir? Sim. Tá, então, eu dei continuidade porque o senhor falou, eu vou passar para a senhora de novo, tá bom? Eu vou apertar o meu botão. Imagina, aqui. Pode terminar, eu estava gostando da história. Tá, então tá bom. Não, eu estava dizendo o seguinte, que tudo que é do átomo para cima é física clássica, e tudo que é do átomo para baixo é física quântica, né? E tem até o exemplo de uma cirurgia laser, que são fótons que fazem o trabalho de cortar os tecidos, e aí vai. E a gente renega muito isso por uma questão assim, que a gente teme o que não conhece. Por isso que eu disse aquela hora, né? Conhecer não significa acreditar, mas você pode.
é uma possibilidade. E o bacana da física quântica é justamente isso, são as possibilidades. Tudo é possível. E não foi eu que disse isso. Teve um cara que falou assim, tudo é possível ao que crer. Está lá escrito, não foi eu que escrevi. Só estou quantificando. Aliás, na minha opinião, Jesus é o cara mais quântico que existiu. Fazia água virar vinho, andava em cima da água, virava luz, descia, subia, tal, fez tudo. Ele tinha esse poder. Só que na linguagem da época, não tinha como ele explicar. Você sabia que existe um negócio que chama átomo composto por quarks, não sei o quê? Ninguém ia entender nada, tá? Então, mas sim. E as grandes personalidades do mundo, elas conseguem usar o cérebro de maneira quântica, né? Essas conexões todas. Então, para resumir, os pensamentos geram sentimentos que geram comportamentos. E isso começa até a nível molecular, tá? Por exemplo, quando eu uso ozônio, eu vou ter uma interferência nos átomos do metabolismo oxidativo do nosso organismo. Primeiro a nível atômico, quântico. Depois eu influencio moléculas, citocinas, interferon gama, que vai ligar as células. E vai fazer toda uma cascata de reações que elas vão se comunicar entre si e vão fabricar, se diferenciar, se regular e se resolver. Eu queria só falar uma coisinha antes de falar de imunidade, que é bem legal. Por que a gente morre? Né? Para que venha uma geração melhor que a gente. É aprimoramento. Melhoria genética. Isso em todos os sentidos. Então, todos nós vemos com um prazo de validade, uma coisa chamada apoptose, uma programação genética que já determina o dia que você vai morrer. Né? Todos os dias morremos um pouquinho. E qual que é a beleza disso? É natural. É natural. Só que esse processo entre o nascimento e a transição, né? Eu gosto dessa palavra, a transição para outro tipo de energia quântica, eu já me considero assim, né? É muito bonito poder investir nele, nas questões metabólico-imunológicas, né? E então, essa melhoria que se faz desde os tempos imemoriais, ela acontece todos os dias, isso é energia, tá? Então, não estou falando nenhuma besteira aqui. Vamos lá. Todo mundo diz assim, imunidade é a defesa do organismo. Eu não gosto dessa definição. Eu acho que defesa é uma coisa assim, que luta, resistência, eu vou resistir às coisas naturais. Então, eu defino imunidade como a maior capacidade adaptativa de um ser. Aqueles seres que têm boa imunidade são os que melhores se adaptam às adversidades, às consequências diversas e adversas que nós somos acometidos. Então, por exemplo, coronavírus, né? É uma seleção natural. De certa forma, vai sobreviver ao coronavírus. Que a gente melhor e coronavírus, qualquer pandemia, que elas vêm a cada 10 anos, segundo aprendi com minha mestra, doutora Rosângela Arndt, parafraseando, né? Então, é muito interessante essa questão de você entender que a sua imunidade é uma capacidade adaptativa nas 6 instâncias: átomo, molécula, célula, tecido, órgão e sistema. Né, doutora Rosângela? Não é verdade? Ótimo. Tudo começa... Eu achei ótima essa tua visão da imunidade ser uma capacidade adaptativa, e eu complementaria dizendo que é uma forma do organismo de colocar informação para a célula fazer a resposta ao meio, que é isso uma capacidade adaptativa. É a capacidade de cada célula responder ao que acontece fora dela, para que ela consiga sobreviver. Então, isso é o que a nossa célula sabe fazer melhor. Nós temos aí mais de 50 trilhões de células e todas elas são capazes de viver fora do nosso corpo. Não é legal isso? Sim. Isso é maravilhoso, porque a gente pode perfeitamente sobreviver, né, fora do corpo. Nós podemos
pegar cada uma das células, botar no meio de cultura, e essa célula se adapta ao meio, criando essa capacidade, porque cada uma das células tem um sistema imunológico próprio. E aí nós temos um que vai fazer uma espécie de controle geral, vamos dizer assim, né, que é como eu vejo isso. Nós temos um campo de energia, que é o nosso biocampo, onde nele tem todas as informações do ser humano, e uma dessas informações é como nós vamos nos adaptar. Acho que o dela... Bom, então, na verdade, o que eu estava dizendo é que nós temos, então, o biocampo, que é a somatória de todos os nossos campos de energia. Esse biocampo, ele tem uma situação que é importante nesse biocampo, que é os biofótons, que são essas ondas, né, eletromagnéticas que a gente emite de uma célula para outra, fazendo uma informação, né? Então, esse biocampo ele tem uma espécie de junção de todas as informações. E neste nosso biocampo, que é a nossa assinatura energética máxima, nós temos também o controle disso a partir desse sistema imunológico, porque esse sistema ele faz parte do programa inicial do ser humano, que é o programa da autocura, que é o programa da homeostase, que é como que eu vou manter esse organismo vivo em qualquer situação, não é isso? Eu acho que essa é uma forma também interessante de ver o que você mesmo estava falando. Eu concordo. A nossa imunidade, a gente tem que lembrar bem que ela é muito ligada ao metabolismo. Então, eu sempre falo para meus pacientes que as grandes questões, elas são metabólico-imunológicas ou imunometabólicas. E não é essa separação didática que é feita nas escolas e depois é transplantada para as pessoas. Não é assim. Então, o que acontece? Nós somos seres holísticos, nós somos totais, né? Eu vou dar uma definiçãozinha, alguns conceitos de imunidade para a gente poder entender tanto o tempo de pandemia como outras questões, tá? A imunidade é essa capacidade de se adaptar do ser humano e dos outros seres, que ela impede que os agentes estranhos ao organismo vençam as batalhas. E não só micróbios, mas também câncer, alergias, doenças autoimunes, tudo que não for orquestrado, né, no nosso metabolismo, a imunidade vai lá socorrer. Né? Então, se fosse uma sociedade, toda a parte médica, escola, comercial, depende da polícia, depende do exército para funcionar corretamente. Assim como o exército depende da escola, do hospital para funcionar corretamente. Então, todo esse sistema, né, integrado, por isso eu gosto muito do termo saúde integrativa, se integra esses conceitos. Isso é tudo conectado por frequência. Exato. Para uma célula se comunicar com a outra, tem que ter frequência e a frequência certa. Não entendo. Vamos lá. Se eu pegar esse celular aqui e ligar para a doutora Rosângela, eu vou ligar no número dela. A frequência desse número irá perfeitamente atingir o número dela. Não vai cair na do Bataglim, vai cair no dela. Uhum. Entendeu? Perfeito. Então, a terapia vibracional frequencial quântica, ela tem vários tipos de ser feita. Aromaterapia, musicoterapia, medicina ayurveda, medicina tradicional chinesa, tudo isso tem o seu valor. Aromaterapia, tudo isso é atômico, é campo magnetoelétrico. Aliás, segundo aprendi, né, na Bíblia Rosângela Arte, capítulo 10, versículo 32, diz assim: quem manda na célula é a membrana, não é o núcleo. É igual em casa, né, Batalha? Quem manda é a mulher, não é o homem. Então, a membrana vai receber as informações, vai levar até o núcleo e o núcleo vai dar uma resposta. Porque na membrana
tem receptores que vibram. Tá lá. Deus que criou, não fui eu. Reclamações não é com o técnico, é com o criador. Então, o que acontece? Se a pessoa tem uma tendência genética de ter diabetes, por exemplo, o DNA dela já vem carregado com essa informação. Se na membrana você der uma informação naquele receptor de dieta errada, falta de exercício, estresse, a informação que vai até o núcleo vai ser ruim. A resposta também é bateu, levou. Agora, se eu dou uma informação, por isso que chama terapia informacional, uma informação boa, de qualidade, né, de alimentação, de exercício, de gerenciamento do estresse, a minha resposta vai ser excelente. Certo? Metabolismo e imunidade. Simples assim. Tá certo, doutora? Simples assim. Então, só para, né, a gente deixar isso como bem específico, bem colocado, nós temos desde 1989 as publicações de um professor, né, que chamado Chan Song, S-O-N-G, né, Chan Song. Ele fez 2 publicações em 89 mostrando exatamente isso, né? A membrana celular, com seus receptores, são capazes de captar também vibração, né? Então, o receptor da membrana, ele faz a ressonância com tudo que está na volta da célula, e aí entra a história toda do pensamento e sentimento, que são frequências, né? E que são capazes de interferir realmente na biologia, assim como tudo o resto que vai ter uma vibração, né? E sabendo que matéria é energia colapsada e vibrando, a vibração da matéria faz com que a anteninha lá do receptor consiga entrar em ressonância e chamar para o receptor, por exemplo, um hormônio, um neuropeptídeo, um neurotransmissor, uma citocina, uma interleucina, que seriam todas essas outras moléculas do sistema imunológico. Então, o que eu acho que você coloca é realmente a base do que a gente propõe de ciência, e para que as pessoas realmente entendam que isso é antigo, não, a gente não está inventando isso, né? É algo que está estabelecido, seja publicado no PubMed, na Medline, a gente tem oferecido sempre essas referências bibliográficas para que as pessoas saibam que o que a gente está falando aqui é pautado em ciência, que é o que eu sempre tenho norteado minhas palestras, meus cursos, e também a forma com que nós temos de rechaçar os críticos, né? Céticos, críticos, mas que não têm o conhecimento que a gente tem, né? Então, eu acredito que a gente tem que mostrar realmente de onde vem isso e que já foi feito esse estudo. E hoje não tem mais dúvida, né? Para mim, uma pessoa que escreve aí nos comentários das nossas palestras e das nossas lives, a pessoa que escreve assim: isso é uma enganação, que quântico não é isso, que não sei o quê, eu dou risada. Porque, assim, coitado, ele não estudou, ele não sabe. Ele está se expondo com uma besteira tão grande. Ele tinha que ter vergonha de falar isso, né? Porque são pessoas pobres de espírito e, pior, são pessoas que acham que a opinião deles tem mais valor que o estudo científico que está aí comprovando isso. Não é? Então, eu gosto muito de colocar essas questões até para as pessoas se darem conta que passou a época de você dar uma opinião e achar que ela tem valor sem um estudo científico por trás. E outra coisa que eu gostaria de deixar claro aqui na nossa conversa é, nós temos, né, Flávio, eu e você, e todo esse monte de gente, profissionais da área de saúde hoje que estão aderindo e ajudando pessoas, que é o que a gente, no fundo, quer, né? O que a gente quer a melhor possibilidade da realidade do outro, né? Que ele fique bem e saudável. Nós temos uma coisa que não tem como negar. Nós temos os nossos clínicos, nós temos o sucesso clínico. Mas você não
fizeram, que eu já ouvi isso, né? Vocês não fizeram um duplo cego randomizado? E como é que você diz que ter mais de 100 casos clínicos registrados em congresso é suficiente para dizer que a terapia é boa? Eu digo, eu tenho 10.000 pacientes tratados com essa, em conjunto com a nutrologia. Então, se isso não tem valor científico, eu não sei mais ter valor. E a outra coisa que eu quero que você comente também, mas eu vou deixar claro aqui, é assim, ó, gente, em sã consciência, que quero ajudar os outros, eu vou pegar 100 pessoas e vou passar para 50 delas uma coisa maravilhosa que vai fazer regeneração, que vai melhorar a ferida, que vai ajudar a informação celular para que ela fique melhor. E mais 50 eu vou dizer, não gosto de vocês, vou fazer um duplo cego, então para vocês eu não vou dar a possibilidade de melhora. Como é que eu vou fazer isso clinicamente? Me diga. Verdade. É mais ou menos a história do paraquedas que eu li esses dias. Então tá. Então como é que paraquedas funciona? Pegaram 100 pessoas, botaram paraquedas em 50 e jogaram pelo avião, e mais 50 eles jogaram sem paraquedas. Foi assim que provaram que paraquedas funcionava? Não é uma coisa louca quando você pensa clinicamente? Me diga, Flávio. Eu sou fã dela, né? Ela é demais. Né? Pena que é casada. Bom, a imunidade, ela tem 3 coisas que são importantes: ativação, regulação e resolução. E ela também é classificada de 2 formas: inata e adaptativa. Inata é a primeira linha e adaptativa é quando já se criou uma memória, tá? Vamos trazer isso para os vírus. Quando o paciente, quando qualquer pessoa pega um vírus, a primeira fase do vírus é a incubação. Depende um vírus, depende a incubação. O coronavírus tem, em média, 4 dias de incubação. Uma vacina leva 21 dias para criar o anticorpo. Então, baseado nisso, é interessante investir na imunidade inata. Para diminuição de contágio, diminuição, enfim, de gravidade do quadro. Então, a gente investe na imunidade inata. Ora, a criação da resposta imunológica depende de informação. Vou dar um exemplo. A gente aprende na escola. Quem é a defesa do corpo? Os glóbulos brancos. Como eles chamam? Leucócitos. Leuco quer dizer branco. Leucócitos. Ok. Como é que eles conversam? É com megafone? Não. Eles conversam através de energia. Eles conversam através de moléculas. Sabe o nome dela? Interleucina. Leucina vem de leucócito. Olha como que imuno é chata na escola, mas aqui é importante. Então, a interleucina não é uma célula, é uma citocina, é uma molécula que navega pela matriz extracelular, que tem que ter um pH legal. Que se tiver um pH ácido, altera a carga elétrica. Gás carbônico altera a carga elétrica, acidifica. Isso é metabolismo. Vocês verem, metabolismo mexe com a imunidade. O câncer adora um pH ácido. As doenças autoimunes, as infecções adoram pH ácido. Então, se eu alcalinizo isso de uma forma natural, que eu já vou falar aqui daqui a pouco, é interessante para que haja um equilíbrio, uma homeostase metabólico e imunológico. Mas vamos lá, senão fica muito conceito. Então, a ativação da imunidade é fundamental, porque é onde você vai chamar o exército, você vai ativar, você vai tocar a corneta, tá? E tudo isso é feito de várias formas.
né? Então, as primeiras barreiras que nós temos são as barreiras físicas, e vai ajudar muito na imunidade inata, nessas barreiras. E vai vir as células da primeira linha, que é macrófago, natural killer. Essas é que vão brigar com os vírus e vão produzir interferon gama. Eu acredito que a questão da internet está muito difícil, né, gente? Acho que a minha só não caiu porque eu estou falando pouco. Essa imunidade inata é a primeira linha e é nela que devem ser concentrados os esforços para as defesas dos vírus e de algumas bactérias, etc. Aí, isso vai começar a entrar numa fase de regulação, porque se você ativa e passa do ponto da ativação, pode ter efeitos muito nocivos para o metabolismo. Aí vem trombose, que é o que está acontecendo com o Covid, isquemia, AVC, tudo isso é porque a imunidade perdeu a regulação, passou do ponto, ela passa a ser agressiva, passam a ser as reações de hipersensibilidade. E tem a fase de resolução da imunidade. Quando a infecção passou, aquelas células que já não vão ser mais usadas, elas vão morrer e vão ser limpas do corpo da gente. Então, olha que orquestra perfeita. Ativação, regulação e a finalização, que é a resolução. Ok? Até aqui tudo bem. E na imunidade inata é aquela da primeira linha. Por exemplo, entrou uma ferpa no dedo, né? Já fica vermelho, já fica quente, já corre um monte de células para lá, já lateja, já incha. Tudo isso é imunidade inata. Isso é adaptação. Milhões de anos de adaptação. Várias gerações que vieram para poder chegar onde você é hoje. Olha que ser incrível que nós somos, né? Ter consciência disso, tá? Consciência do que você é. Consciência é diferente de mente. Mente é pensar loucamente sem regras. Consciência é a percepção do ser. Por isso que a respiração assistida é importantíssima para a imunidade, porque ela oxigena, trabalha ferro, trabalha hemoglobina, trabalha a consciência, enfim, depois eu falo disso. Mas muito importante para a imunidade. E temos a imunidade adaptativa, que é aquela que é feita por linfócitos B e linfócitos T. Quer dizer, já houve uma experiência imunológica anterior, criou-se memória, e aí em cima dessa memória é que vai ter a resposta. Aí as vacinas funcionam. Então, eu apresentei para vocês as problemáticas. Então, a imunidade ela pode ter erros para baixo, que são as imunodeficiências, e erros para cima, que são as hipersensibilidades. Aliás, doutora Rosângela, eu tenho uma teoria pessoal, isso não é da Sociedade de Imunologia, isso é meu. Que existem dois tipos de reações ao Covid. Existem as reações de imunodeficiência, aonde a pessoa não ativa a natural killer, não produz interferon gama suficiente, e aí a imunidade falha, o Covid se alastra pelo corpo. Então, esse é o meu primeiro cenário. O meu segundo cenário é quando o paciente faz uma resposta de hipersensibilidade, ele exagera na resposta, aí o interferon gama vira inflamatório. Ele vai inflamar. Então, em vez de proteger, ele vai inflamar, né? Então, são dois perfis de resposta inflamatória ao Covid. Ou falha ou exagera. A meu ver, por isso que a cloroquina funciona para uns, para outros não. Por isso que a vitamina C funciona para para outros não. Então, no meu entender, já falando de solução, que nós estamos indo para o final, que ter terapias que imunomodulem a resposta imunológica, modulação, ou seja, aonde está falhando, estimular. Aonde está exagerando, frear. Que é onde entra a terapia vibracional quântica. Existem vários frequenciais que nos dão essa imunomodulação. Tá? Imunalis, G-imunos, cobre nas reações agudas, oxyflower, que é a frequência do oxigênio, do peróxido de hidrogênio, o Prisium,
que é a vitamina C, uma frequência similar, que vai ativar os receptores. Então, há uma gama de frequenciais que nós podemos conversar em outro momento, ou no nosso Instagram, corretor enérgico, e aí vai. Que a gente pode estar discutindo isso de acordo com a realidade de cada paciente, senão a gente vai embora aqui, não é o foco, tá? E sempre de maneira complementar, tá? Então, veja bem, eu sou alopata por natureza, eu não fiz ortomolecular, eu não fiz nenhum curso desses, né? A minha parte integrativa é toda na medicina floral frequencial, na saúde vibracional quântica, e é o que me traz esse conhecimento. Mas é interessante o uso de oligoelementos, também a vitamina D, vitamina C, né? Isso é excelente, mas vamos lá, respeitando o metabolismo de cada um, né? Eu vou só abrir um parêntese. Eu trabalho bastante com o ozônio também. O ozônio, ele de certa forma tem uma atuação a nível de átomo e uma a nível de molécula. Então ele corrige. O bacana do ozônio é que, através do metabolismo oxidativo e os reatores ao oxigênio, então o ozônio ele age assim, ele entra no corpo e ele faz reações de oxidação e redução, só que benéficas para o organismo. E isso vai dando informação de saúde também. Então, ele imunomodula a nossa saúde. Perfeito. Faz regulação do pH, melhora o metabolismo oxidativo do ferro, né? E vai embora, tá? A gente pode um dia falar só de ozônio. E o ozônio medicinal, no Brasil, ainda não é regulamentado para médico, mas para outros profissionais de saúde é. Né? Eu sou um dos diretores nacionais do ozônio, estamos lutando para isso, já está lá no Congresso, ver se vai ser aprovado, vai ser excelente para o Covid. E nós temos hoje sanitizadores de ambiente, né, que fazem um trabalho muito bacana na oxigenação, né, do organismo como um todo, no metabolismo, não só de doença respiratória, mas para depressão, para cicatrização, para correção geral do metabolismo, melhorando a imunidade, né? Eu trabalho aqui, ó, com a Ozox, tá? Que é uma firma que eu considero bastante. Depois eu posso falar disso com vocês, a doutora Rosângela Arndt também. Sim. Eu apresentei isso para ela, porque tem uma questão dos átomos. Maravilhoso. Os meus avós, o vô tem 91 anos e a avó tem 88. Até a diabetes do meu avô, ele está usando bem menos insulina. Olha que interessante a informação, né? Depois, no nosso Instagram, eu e a doutora Rosângela, nós vamos conversar com vocês sobre isso aqui e no segundo momento, tá? Então, recomendo a Ozox, tá? Representado por um grande amigo meu, Maurício, de Maringá, que está nos ouvindo aqui agora, tá? Então, ó, indicação do Dr. Flávio, Ozox, tá? Exato. Então, é muito interessante, assim, para a gente estar finalizando já. A informação, ela é bem-vinda. Então, vem a informação, ela é processada através do metabolismo, né? E gera-se uma resposta imunológica, tá? Então, vamos lá para a gente condensar. Em época de Covid, quem tem boa imunidade dificilmente terá as formas graves da doença, tanto por uma questão de proteção de baixa imunidade, quanto de hipersensibilidade. Por isso, fazer uso das ferramentas que nós temos. A medicina tradicional, a alopatia, ela é excelente para as questões agudas, mas ela não trata as doenças crônicas, ela remedia. Remediar é diferente de tratar. Ah, fulana tem pressão alta, eu vou dar um antihipertensivo. Mas não foi pesquisar por que tinha pressão alta, que é variado. Né? Então, não é inibir uma resposta, é modular. E nisso a terapia frequencial, vibracional, quântica é muito feliz, porque ela modulação através da membrana celular. Não tem segredo, gente, vai estudar. É bioquímica e biofísica. Eu não estou inventando nada, está tudo como a doutora Rosângela falou, é científico. Né? Bom,
E a gente pode complementar. Eu posso usar ozônio, eu posso usar terapia vibracional quântica, fatores de transferência, que é outra coisa que eu trabalho. E melhor de tudo, temos o Bataglin aqui, que é a informação em pessoa. Ele é a informação e a formação. Ele vai colocar formação dentro de você. Informação. Né, Bataglin? Eu passo para você falar um pouquinho dos cursos, para quem está interessado no que a gente falou aqui, quer fazer parte do time, cara. Você é fundamental nessa história. Claro, claro, claro. Não é que a gente sempre fala dos cursos claro, a gente sempre acha que é o mesmo público, né? Mas são públicos diferentes, né? Importante que você destacou aí a terapia vibracional quântica, que é uma pós-graduação, sobretudo online, e nós estamos adaptando agora todos os cursos presenciais para cursos ao vivo, né? Em que nós temos uma transmissão interativa, né? Que o aluno pode participar e, ao mesmo tempo, questionar em resposta em tempo real, né? Que é diferente de um curso e-learning, que ele fica gravado, né? Claro que ele fica gravado também, mas o aluno tem a oportunidade de fazer ao vivo. Então, terapia vibracional quântica, nós estamos lançando ainda esse ano saúde mental integrativa, nós temos teoria quântica aplicada à qualidade de vida, nós vamos lançar oncologia nesse modelo ao vivo, né, com abordagem integrativa também. E agora, vocês falando em imunidade, claro que me traz um monte de ideias aqui, né, que eu acho que é importante. Eu sou epidemiologista. Né? Oi? Não fala isso, que ela está me cobrando, Já ia cobrar. Só lembrando que o Flávio faz 2 anos que está aí para fazer o nosso curso de imunologia quântica. Nossa, seria tudo, hein, Flávio? Vamos lá. Lançado aqui o desafio, porque esse programa fica gravado, ok? Então, fica aí pronto para a gente lançar. Eu vou ter que obedecer. Vai ter mesmo. Ô, Bataglin, e como as pessoas fazem para saber desses cursos? Onde elas procuram isso? Qual que é o nome na internet para achar isso? É Escola Internacional de Desenvolvimento, né? www.e de escola, traço, não é underline, traço, e de escola, i de igreja, de desenvolvimento. Escola Internacional de Desenvolvimento.com. Então, www.e-ed.com, sem o ponto .br. Ou também, se você acessar www.escolaeid.com, também chega no mesmo site, né? Eu vou colocar no meu Instagram, nos comentários, tá? E vou direcionar as pessoas para... Eu recomendo bastante, eu fiz o curso e, pelo jeito, vou ser professor lá de novo, né? Claro, a nossa grande tendência é ter todos os alunos participando conosco de uma forma ou outra, né? A gente não vem se colocar no site os depoimentos positivos dos alunos, né? A gente pede para eles gravarem, filmarem, mas são todos envergonhados, e são poucos, assim, expressivos, né? Eu vejo, né, Rosângela? É verdade. Então, teve a Cristiane, semana passada, que foi de saúde mental, é ex-aluna, né? A Monique é ex-aluna, o Limeira é ex-aluno, o Juarez é ex-aluno, Gabriela é ex-aluna, quer dizer, todo mundo que está aqui conosco, né, Rosângela? Eu fico muito feliz, né, que a gente tem esse convívio, né, com grandes profissionais dentro das nossas turmas, né? E, então, isso nos leva a identificar essas pessoas, né? A gente acaba identificando que são os que estão dispostos, depois de aprender, eles ficam dispostos a passar o conhecimento, né? E assim como o Flávio, que é uma pessoa assim, bem desenvolvida, né? Capaz de já muito acostumada a fazer palestras e tudo, então a gente gostaria mesmo era de sempre ter realmente de ajuda, né? Para a gente conseguir espalhar o conhecimento. É bem claro. Deixa eu falar aqui, ó. Esse é o meu Instagram, Flávio Ferreira Imunidade Natural, tá? Para quem quiser depois tirar dúvidas lá. Deixa eu botar aqui desse lado aqui, fica melhor. Flávio Ferreira, português, né? Peraí.
Flávio Ferreira, imunidade natural. Tá. Perfeito, Flávio. Eu gostaria de pedir para vocês darem agora as últimas palavras, né? Para a gente fez esse aperitivo agora aqui nesse tira-gosto, para lá para frente a gente aprofundar mais, né? A EID, né? Que é essa escola nossa, está se tornando uma escola de referência de terapias integrativas e complementares, e nada mais justo do que a gente ampliar mais e mais, né? Os florais quânticos estão presentes sempre, mas é aquilo que você até citou agora há pouco, né? Os óleos essenciais, né? O ozônio. Esqueci de falar também de uma ex-aluna em parceria, a Fernanda Ferraz, que a gente está criando um curso na área de fisioterapia também. Infindáveis, arrisco esquecer alguma coisa aqui, até se eu tentar listar tudo. Então, isso tudo é importante para que a gente dê essa cientificidade, que a doutora Rosângela falou agora há pouco, né, que muitos questionam. Então, que são pessoas que não sabem o que tem por trás. Existem publicações, existem estudos, existem os trabalhos de conclusão, que nós não abolimos os trabalhos de conclusão, eles existem ainda, e tudo isso é produção científica, né? Então, quem desconhece, quem não consegue fazer o vínculo da física com a saúde, é importante que não opine sem esse conhecimento, porque é um salto necessário fazer essa transposição, né, da física para a saúde. Só quem estudou consegue. Quem não estudou, obviamente, vai se espantar com o desconhecido e lançar críticas, né? Eu só estou reforçando aquilo que a doutora Rosângela falou no meio do processo, porque eu acho importante você ter uma escola, e não só essa, como outras, que tem um aprofundamento nesse processo de dar cientificidade a tudo, né? Quando a gente faz isso, existe uma instituição de ensino superior por trás, existe publicação, existe conselho editorial que vai analisar tudo que a gente tem hoje, né? Temos publicações fora do país, inclusive, né? Então, nesse sentido, é uma escola que é muito séria. Eu falar não significa nada, mas é importante que quem faz o curso, quem está lá dentro, veja, porque nós seguimos absolutamente todos os critérios necessários e damos valor à ciência, né? Não, nós respeitamos quem vai além da ciência, né? Num aspecto holístico, místico, etc. Mas nosso trabalho é essencialmente científico. Isso eu acho importante deixar claro aqui, destacar, para que não haja dúvida daqueles que fazem crítica sem conhecimento. Das vezes que a gente, no começo do congresso, né, do CSTQ, que eu era inundado... Como diz o Carlos Orozco, tem que ter boa intenção, mas tem que ter coerência. Claro. No começo do CSTQ, quando a gente criou lá em 2012, eu recebia muitos e-mails com crítica à ciência, perguntando se eu tinha jogado meu diploma de doutorado no lixo. Eu falava, absolutamente, inclusive, você que está criticando, venha participar, seja parte do debate, porque a gente trabalha de uma forma aberta, democrática, levando conhecimento, voltando, indo e vindo, repetindo. Você questiona, mas também tem que ser questionado. Você ficar por trás de um e-mail, por trás de um texto, não é democrático. Então, venha, esteja conosco desta forma que você participa. Se nós estamos nos expondo e o resultado é a saúde, quantas pessoas já foram curadas com isso, já foram tratadas dentro daquilo de longo prazo, que é o que você falou, Flávio. Não é só o agudo, é o crônico de longo prazo, que é a essência, né? Você ter uma gripe é um aspecto agudo de uma imunidade, né? Então, se você tem um resultado profundo que mexe com as pessoas, liga, transforma, você está fazendo mudança no mundo do que ficar por trás de um computador mandando recados pelo desconhecimento, porque eu estou sendo aqui bonzinho, né? Eu acho que tem, obviamente, talvez outros sentimentos, mas eu acho que é desconhecimento. Geralmente eu não falo tanto, viu? Hoje eu falei porque eu me senti obrigado, né, Rosângela, para a gente colocar esses pontos. Eu quero
Eu fico espero que você feliz que você finalize. tenha, né, se posicionado mais fortemente. Não, eu acho importante isso, porque a gente tem, Informação. claro, tem toda Informação. uma vida voltada à ciência, né, de luta, e vejo você, Flávio, chegando agora, a doutora Rosângela, com todo o percurso dela, do que ela desenvolveu, de quanto ela é uma pessoa que está presente nas discussões, de quanto ela se dedica à ciência, terminou o doutorado agora, né? E do quanto ela dedica a vida dela para ajudar as pessoas. Isso não aparece, né? Então, isso é importante destacar aqui, né? E isso acho que quem realmente faz a crítica tem que entender pelo conjunto disso tudo, né? Então, é importante destacar isso, que a ciência ela não seria nada se ela não trouxesse impacto na vida das pessoas. E ela traz. A gente tem mostrado aqui, né? Exatamente. Falei demais hoje, eu quero que vocês concluam, tá? Por favor. Então, eu gostaria até de comentar um pouco mais algumas coisas sobre o que o Flávio fala da ideia da imunidade, justamente porque encaixa exatamente nesse contexto maior que a gente fala da resposta da célula a uma informação em todos os sentidos, né? Não apenas na questão imunitária, mas em todos os sentidos, encaixa exatamente dentro dessa nossa ideia. Eu acho isso fundamental. E também a questão que eu tenho batido nisso todas as vezes que a gente conversa, isso, né? Que é isso. O Flávio é bem rápido aí na história do marketing, tá ótimo. Bom, e na verdade, então, a ideia nós precisamos manter o nosso organismo bem nutrido em relação à nutrição celular, então não é nutrido em comer, mas nutrido em microalimentação, que a gente pode até dizer assim, né? Que é, na verdade, o que vai realmente entrar para o nosso sangue e ser utilizado pelas nossas células, que existe uma grande diferença entre a alimentação, a nutrição e a ressonância, ou seja, a biorreceptividade que tem da célula em relação ao nutriente que está passando por ela, né? Então, essa situação em termos nutricionais para a parte deste momento, que é o momento em que o nosso sistema imunológico está sendo mais, vamos dizer assim, e para que a gente consiga dar conta, né, do que o próprio Flávio mostra, que é dar conta de entrar em contato com aquele micro-organismo, né, e a gente tem que ter uma resposta a ele modulada, que a gente pode ajudar com todas essas terapias, mas o ideal é que a pessoa consiga modular isso naturalmente. E para ter essa modulação, tem que ter a informação correta de longo prazo e tem que ter a nutrição correta de longo prazo. Então, agora, quando a coisa está, né, já no pandemônio, como a gente diz, da pandemia, né, aí as pessoas querem, de uma hora para outra, tomar muitas coisas que fossem ajudar a imunidade, que eu concordo, eu acho que quem está na deficiência e na insuficiência tem que tomar, mas o mais importante é fazer isso sempre, é manter sempre o nosso organismo bem nutrido. Porque, por exemplo, a gente sabe que há uma insuficiência imensa, uma deficiência imensa do magnésio na alimentação hoje do mundo inteiro, né? 75% da população mundial não ingere 260 miligramas por dia de magnésio, que é o mínimo da Organização Mundial de Saúde. Nós temos aí mais de 80% dos exames feitos para dosar o zinco sérico, num estudo multicêntrico recente, publicado na Nutrients. Imagina, é quase 80% das pessoas que dosaram o zinco sérico, eles não tinham o zinco entre 105 e 120, que é o ideal que a gente vê
aí principalmente neste momento, como o cofator de todo o metabolismo celular para evitar que entre o vírus dentro da célula. Então, para produzir anticorpo, nós precisamos de zinco e magnésio. Então, olha o quanto que essa parte da nutrição é importante. Eu venho falando muito nisso e estou repetindo aqui porque eu acho importante, muito mais gente está nos assistindo. E também, gente, o fato de as referências laboratoriais não serem as ideais. As referências de laboratório são em cima de uma população doente. Então, você mede... então os últimos 100 mil exames que fizeram, o resultado médio no caso do zinco, de 85 a 120. Mas os que estavam com deficiência e insuficiência estão ali misturados. Não é o ideal para que a pessoa realmente tenha tudo que pode ter se for bem nutrido. Então, eu gostaria muito de deixar isso muito claro aqui, que para que o nosso corpo consiga modular, para que o nosso corpo consiga dar conta, para que a nossa resposta imunológica metabólica, como disse o Flávio, que eu gostei muito da ideia, seja adequada, nós precisamos de tudo. Nós não precisamos só da vitamina C, ou só, né, do floral, ou só disso. Nós precisamos de tudo. Nós precisamos realmente que o nosso organismo esteja muito bem. E precisamos também entender que o momento também faz uma modificação na biologia por causa do pânico, do medo e dos sentimentos e pensamentos ácidos, né? A gente até ouviu aqui falar da questão da acidez. E aí lembramos também dessa parte, que também é importante. Este é o momento de nós estarmos com a nossa alegria em alta, porque a frequência do sentimento da alegria e combate doenças é a energia que mais contrapõe a baixas frequências das doenças. Então, nós temos que ter muita alegria. E eu quero lembrar aqui, né, da publicação, inclusive, existe tanto como artigo científico, como um livro, né, Anatomia de uma Doença, é o nome, né, e algo que eu até cito nas minhas aulas, de um caso de uma doença autoimune, crônica, degenerativa de coluna, que botou esse senhor em cadeira de rodas, e ele, apenas dando risada o ano inteiro, saiu da cadeira de rodas. É muito interessante isso, gente. Isso está publicado no New England Journal of Medicine, claro que isso já foi publicado lá na década de 90, mas faz parte de um arsenal que nós temos das curas espontâneas. Eu posso complementar isso? Com certeza. Bem rapidinho. Os 4 pilares da imunidade são boa alimentação, bom sono, exercício físico adequado à sua realidade e gerenciamento do estresse. Vou repetir. Boa alimentação, bom sono, exercício físico adequado à sua realidade e gerenciamento do estresse, que é o que ela está falando. Não adianta nada eu comer bem se eu não gerencio o estresse. Eu vou ter gastrite, eu não vou absorver nutrientes. Não adianta nada eu dormir se meus pensamentos não param. Eu não vou ter paz para dormir. Não adianta nada eu malhar, fazer exercício se eu não tenho uma recuperação funcional dos meus músculos, porque eu estou gastando energia com cortisol alto, baixando a minha imunidade. Gerenciar o estresse, gerenciar o pensamento é o começo. Então, essa alegria que ela está falando, essa boa frequência é fundamental. Ela é que starta os átomos no início de toda a cascata de bem-estar. Então, é deixar a pessoa excelente, porque se ela adoecer, ela fica bem. Não é deixar só bem, porque se ela ficar bem, ela adoece, ela fica mal. Tá? Então, é muito simples. Vamos lá. Boa alimentação, bom sono, exercício físico adequado à sua realidade. Tudo isso aqui é metabolismo. E gerenciamento do estresse. Perfeito. É isso aí. É isso mesmo. E este é o momento que as pessoas têm que aprender isso e utilizar das técnicas que a gente também sabe e ensina, e tem tanta gente que ensina, para fazer exatamente isso, né? Ter pensamentos e sentimentos de alta frequência, gratidão,
que a gente fala muito, o amor universal, né? Escutar musiquinhas binaurais que tem aí no YouTube o tempo todo, com frequências como 528 Hz, que é do amor universal, e coisas desse tipo, que eu acho que é Assistir comédia, que aprender. assistir as comédias é muito bom. Comédia, assistir documentário construtivo, sabe? Isso. Tipo um reflorestamento, uma coisa, isso eleva a frequência. Exatamente. E nós realmente somos seres de luz, né? Como diz no livro do Amit Goswami, o médico quântico, que eu parafraseio ele o tempo todo, porque eu adorei essa frase, né? O ser humano é um ser de luz que está vivendo uma experiência material. Então é isso mesmo, nós temos que manter acesa essa ideia de cuidar tanto da energia quanto da matéria. É fato. Gente, eu preciso me retirar, porque eu tenho um compromisso agora às 5h30, tá? Mas eu quero só aqui para as minhas considerações finais. Gratidão. Gratidão a vocês dois. Gratidão, porque, de certa forma, cada um do seu jeito, emanou essa frequência. Divino Mestre, captei vossa mensagem. Como dizia. E eu captei essa mensagem, agora quero passar isso adiante. E nós estamos aqui cheios de boas intenções e temos muita coerência no que falamos. Ninguém está aqui se autopromovendo, não precisamos disso. Nosso ego já é satisfeito com o que nós temos. A gente está aqui realmente para partilhar com vocês. Não somos melhores que vocês. E nós temos, não é nem por obrigação, tá? Dividir o conhecimento. É natural para a gente, não é forçoso. A gente está aqui porque a gente quer, nós três. Porque a gente quer. Exatamente. Nossa missão. É isso aí. É um querer. Muito obrigada. Então, olha, muito obrigada, um beijo Flávio. no coração. Natalinha, obrigado, cara. Uma hora vamos tomar um café aí, tá? Que eu fui em Curitiba. Eu tenho um convite aí para ir num certo restaurante com uma certa pessoa, sabe? Até imagino quem seja. Eu vou cobrar. Tá certo, então. Agradeço os dois. E fica o compromisso da gente fazer um curso de imunologia ou dentro dos cursos, botar um módulo de imunologia, biofísica, bem bacana, uma coisa bem gostosa. Exato. Perfeito. A gente está lançando também o curso, doutor Rosângela, de doenças crônicas, tinha esquecido. Né? É esse mesmo. também. Mais um. Legal, então. Esse é o site, né, Flávio, que tá, tem o nosso canal aqui, que vai estar disponibilizando o número o endereço do site, nossos contatos, etc. Agradeço imensamente os dois, gratidão, né? Um abraço a todos, né? E fiquem bem, tá bom? Agradecido. Namastê. Namastê. Tchau, tchau.